Bom, pessoal, então nós continuamos a falar a respeito do átomo, né? Na nossa última videoaula nós falamos a respeito da eletrosfera do átomo, a organização da eletrosfera, a distribuição dos elétrons, né? E hoje a gente vai falar então de uma outra região do átomo, que é o núcleo. Então nós vimos lá nos modelos atômicos, né, que a eletrosfera ela ocupa um grande espaço no átomo, porém esse espaço é, na sua maioria, vazio. Abriga os elétrons, né? Mas que grande parte da eletrosfera do átomo é um espaço vazio. Já o núcleo do átomo, que é uma região muito menor comparada à eletrosfera, ela possui concentrada toda a massa do átomo. E essa massa concentrada numa região tão pequena, ela acaba criando, né, gerando uma energia muito grande. E aí, quanto maior a massa concentrada no núcleo do átomo, maior a energia também concentrada nesse núcleo, e com isso, né, gera uma instabilidade nuclear muito grande. Então, o núcleo do átomo ele envolve uma concentração de energia muito grande. E quanto maior o núcleo, maior a concentração de energia. Então existem alguns fenômenos que estão ligados ao núcleo do átomo, que estão relacionados ao núcleo do átomo. Né? Então esses fenômenos são chamados então de reações nucleares. E uma dessas reações nucleares é o fenômeno da radioatividade. O que é a radioatividade? Então, a radioatividade é um fenômeno natural, né, onde o átomo de alguns elementos químicos, nem todo elemento químico ele vai conseguir emitir essa radiação. Então, alguns átomos eles acabam espontaneamente, né, liberando algum tipo de radiação do seu núcleo, sejam partículas radioativas, seja uma energia radioativa, então algum tipo de radiação, né, será emitida do núcleo do átomo. Isso então a gente chama de radioatividade. Então a radioatividade ela foi um fenômeno muito estudado, né, por um tempo, quando se descobriu esse poder do núcleo do átomo. Então, vários cientistas importantes, né, como Ernest Rutherford, Henri Becquerel, o casal Curie, né? Então, eles tiveram uma importância muito grande no estudo dessa radioatividade ou dessa atividade nuclear. Então, com isso, eles fizeram vários experimentos para poder descobrir qual era a fonte dessa radiação, né? De onde vinha essa radiação tão poderosa. E aí, ao longo do tempo, né, juntamente com vários estudos, eles propuseram então um experimento onde colocaram dentro de um bloco de chumbo um pedaço de urânio, né, radioativo, e esse urânio então ele começou a liberar algumas emissões radioativas. E ao lado então desse bloco de chumbo, eles colocaram então placas de cargas elétricas e colocaram uma placa fotográfica. E ao analisar as imagens, então, eles perceberam que algumas emissões elas eram atraídas ou pelo lado positivo ou pelo lado negativo da placa, né? E algumas emissões não sofriam influência desse campo eletromagnético. Então perceberam que a partir daí, né, o núcleo do átomo ele tinha algumas emissões importantes. Uma dessas emissões é a chamada radiação alfa, que é representada pela letra grega alfa, né? Essa radiação alfa, então, era comparada com o núcleo do átomo de hélio, que é formado então por dois prótons e dois nêutrons.
Essa radiação, então, ela vai ter uma massa relativa igual a 4 unidades e uma carga elétrica positiva, né, igual a duas unidades, que são os dois prótons que formam, então, essa radiação alfa. Essa radiação alfa, então, como ela tem uma massa relativamente grande, então ela não causa tanto efeito como as outras radiações, porque ela é facilmente bloqueada, né? Um pedaço de papel, um pedaço de pano, até uma coluna de ar consegue bloquear essa radiação. Nesse caso, quando um núcleo então ele emite uma radiação alfa, ele acaba perdendo de uma única vez 4 unidades de sua massa e 2 unidades do seu número de prótons, do seu número atômico, né? Então ele vai ficar com uma massa atômica menor e com um número atômico também menor. Bom, outro tipo de emissão radioativa é a radiação beta, representada pela letra grega beta. Então essa radiação, ela já não tem massa, né? Ela é formada por um elétron de carga negativa. Mas o que o elétron estava fazendo no núcleo, né? Já que essas radiações elas partem do núcleo do átomo. Então, quando um nêutron se quebra, ele forma um próton, um elétron e um neutrino, que é uma partícula estabilizadora. Então, a partir dessa quebra de um nêutron, é liberado um próton, é liberado o elétron, que é a radiação beta, e o neutrino. Então, sempre que um núcleo ele emite uma radiação beta, ele acaba, por sua vez, né, diminuindo um nêutron, porém ele ganha um próton, que a partir da quebra desse nêutron formou-se um próton. E o elétron, né, vai se retirar, vai sair do núcleo e é o que a gente chama então de radiação beta, certo? Então, quando um átomo ele emite uma radiação beta, o seu número de massa ele não altera. Porém, o seu número de prótons, o seu número atômico, acaba alterando. Então, ele aumenta em uma unidade o seu número de prótons, né? Então, com isso, ele acaba sofrendo o que a gente chama de uma transmutação. O que é uma transmutação? É uma transformação de um elemento químico em outro elemento devido a uma reação nuclear, né? Devido a uma emissão radioativa. Bom, um outro tipo de radiação é a radiação gama. Nesse caso, quando a gente fala de alfa e beta, são partículas corpulares, né? Então, nesse caso, elas basicamente são formadas por carga elétrica, né? Já a radiação gama não. A radiação gama é um tipo de energia eletromagnética, comparada, por exemplo, né, com a luz. Então, essas ondas eletromagnéticas, elas não têm carga elétrica, elas não têm massa, então a representação dela é dessa forma. Então, aqui a gente tem a letra grega gama, né, sem massa e sem carga elétrica. Nesse caso, a radiação gama, ela tem um efeito muito maior, né, tanto o efeito biológico quanto outros efeitos, muito maior do que as radiações alfa e beta, né? Então, a radiação gama ela apresenta um risco maior quando a gente fala de radioatividade, de emissão radioativa. Então, ela apresenta um risco biológico muito maior do que os outros tipos de radiação, certo? É claro que existem outros tipos de emissões também que partem do núcleo, mas essas são as três principais: radiação alfa, radiação beta e radiação gama. Para cada radiação alfa que um núcleo emite,
ele acaba perdendo 4 unidades de massa e 2 unidades de prótons do seu núcleo. Para cada radiação beta que um núcleo emite, ele acaba aumentando em um número, né, a quantidade de prótons no seu núcleo e a massa não se altera. E a radiação gama, ela não altera o número de massa e não altera a carga elétrica e nem o número de prótons do átomo. Ok? Então, por hoje é isso, né? No próximo vídeo a gente vai continuar falando um pouquinho da radiação, vamos falar aí a importância, a utilização da radiação, tempo de meia-vida, que é uma coisa bem importante, né? Então, até a próxima.